Hebreus capítulo 11. Eu preciso liberar a palavra. Me perdoe se eu não falar outra coisa, a não ser a palavra. Eu estou carregado dessa palavra, eu preciso liberar. Depois vem o Rubinho, mais educadinho do que eu, e dá o boa noite para você. Mas vem comigo nessa palavra, por favor. Suga essa palavra, irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 8. E depois a gente vai ler Gênesis 26, ok? Hebreus capítulo 11, versículo 8 em diante. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia, e pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Agora volte lá para Gênesis capítulo 26, por favor. Na última semana eu não li esse texto. Eu preciso ler, porque nós precisamos juntos construir. O último andar dessa mensagem, da edificação dessa série de mensagens. E eu preciso da sua atenção, o máximo que você puder. Amém? Gênesis 26. Nós vamos ler a partir do versículo 17, que foi o que nós não lemos na semana passada, e nós vamos ler até o 25. Diz assim: então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna, que significa inimizade, adversários. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Obrigado. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo
porque eu estou com você, Isaque. Eu te abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, levantou ali um altar, Isaque edificou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém? Eu oro para que você entenda essa mensagem, no nome do Senhor. Orem por mim, liberem sobre mim. Eu creio que essa é uma noite de liberação, na direção que o Senhor tem nos dado. Nós estamos falando sobre os peregrinos da aliança. Nas últimas 2 semanas, nos últimos 2 domingos, no primeiro domingo eu dei a introdução sobre o que é ser peregrino, o nosso chamado de peregrinos, e como nós devemos servir como peregrinos na terra, como deve ser a nossa mentalidade, a mentalidade de peregrinos. Falávamos sobre como nós muitas vezes nos apegamos em demasiado às coisas desse tempo, como a gente foca demais a nossa vida nesse tempo, e como o focar integralmente a vida somente nesse tempo, nessa terra, nas coisas desse tempo presente, pode acabar nos prejudicando no final, pode acabar nos levando ao não cumprimento do propósito. Jesus disse, no exato mesmo texto que o pastor Amaral leu aqui na palavra do ofertório, e que o grande problema é que muitos de nós nos ocupamos em juntar tesouros apenas na terra, e ele diz que esses tesouros que nós juntamos na terra, a traça, a ferrugem, corrói, mas que nós deveríamos ocupar a nossa vida em juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. O grande problema é que nós, falamos aqui, gastamos a nossa vida inteira juntando, trabalhando, acumulando, fazendo coisas para nós, e no final da vida, quando a gente acha que a gente vai poder agora eu vou servir a Deus, agora eu vou fazer algo para Deus, a gente acha que a gente vai durar para sempre, a gente acha que a nossa saúde, né, vai durar para sempre. Eu falei aqui semana passada, hoje, né, algumas coisas eu já não consigo fazer. Semana passada eu estava travado aqui, com uma dor na perna. A Cris orou por mim, profetizou, quando você liberar a palavra, isso vai passar, e realmente passou, graças a Deus, estou sem dor. Mas a gente acha que tudo que a gente construiu, e olhe bem, eu não estou dizendo que é proibido você trabalhar, você ganhar o seu dinheiro, você ter a sua casa, você, sabe, conquistar os seus bens. Eu não estou falando contra isso. O grande problema é a gente colocar o nosso coração nessas coisas. Eu sempre tive um terrível medo de gastar a minha vida inteira correndo atrás de algo que Deus não me mandou correr atrás, de direcionar a minha vida naquilo que seria até lícito, legal e bacana, mas chegar no final da minha vida, descobrir que meu propósito não era esse. Eu sempre orei, eu falei: Deus, eu quero conhecer o Teu querer, a Tua vontade, o Teu propósito, aonde eu me encaixo no Teu plano eterno, porque eu não quero perder tempo, eu quero terminar os meus dias como Davi. Quando se dá o testemunho de Davi, que diz que Davi cumpriu todo o seu propósito, e aí morreu.
quero ser alguém que conquistou na vida. Chegou no final da vida, chegou talvez naquele dia, no dia do julgamento, ouvir aquela frase: louco. Ouvir Jesus me chamar de louco, porque você investiu a sua vida toda naquilo que não é eterno. Eu desejo, irmãos, e o meu coração, ao impartir esse coração com vocês, eu não quero entregar uma palavra, eu quero impartir um coração com vocês. É que a gente seja tão apegado a Ele, a ponto de fazer a oração, como eu já disse aqui, de Jonathan Edwards: Senhor, ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Que os meus olhos sejam focados naquilo que é eterno. Porque se os meus dias me tomarem, se os meus afazeres me tomarem, se o ministério que eu cumpro na terra me tomar, a ponto de eu não conseguir mais focar os meus olhos naquilo que é eterno, eu não sei o que vai ser de mim. Isaac também era alguém afetado pela eternidade e se viu como um peregrino, e entendeu o seu propósito de peregrino, ainda que tenha errado, ainda que tenha cometido alguns erros, como aconteceu, e parece que a gente acaba repetindo os erros dos nossos pais. E assim foi Isaac, mentiu acerca de Rebeca, assim como Abraão mentiu acerca de Sara, falando que era irmã. E Isaac, por causa de um tempo de fome, ele sai do lugar onde estava e ele vai para Gerar, mas me parece que havia um desejo lá no seu coração de descer para o Egito, porque o Senhor aparece, o Senhor chama a atenção dele em Gerar e fala: não desça para o Egito. Talvez isso não faça muito sentido para a gente, mas o que significa? Egito era a terra das facilidades. Se alguém queria um sustento tranquilo e fácil, era descer para um lugar onde havia prosperidade, onde ele poderia crescer, onde ele poderia ter sustento para sua casa. Era lícito, legal, mas não era aquele o momento de ir para o Egito. Quem iria para o Egito ainda não havia nascido, estava nos seus lombos, como diz a Escritura, mas não seria Isaac. E a gente precisa entender os processos. Então, em Gerar, que era a terra dos filisteus, Isaac estabelece a sua estada, e ali naquele lugar, ele semeia, ele colhe, diz a Escritura, mas porque ele cresce, ele vai para um lugar onde seu pai caminhou, onde seu pai cavou poços. Teoricamente seria um lugar amistoso, porque seu pai havia feito uma aliança com o rei daquele lugar, Abimeleque, e agora Isaac vai para essa terra. Ele intenta se estabelecer ali, mas ele começa a ter problemas naquela terra. Depois de ser repreendido por Abimeleque, e note aqui, acreditamos que seja um outro Abimeleque, não é o mesmo que estava
que falou, que fez aliança com Abraão. Abimeleque é um título, que significa meu pai é rei. E aí, naquele lugar, ele começa a crescer, começa a se estabelecer, mas vem os problemas. E aí Abimeleque pede para que ele, aqueles homens daquele lugar pedem para que ele não fique ali, para não causar problemas para eles, e pede para que ele desça para o vale. Ele sai da cidade e vai para o vale. E no vale havia ali um lugar onde também Abraão havia cavado poços. E ele obviamente vai cavar o primeiro, vai desentulhar o primeiro poço para achar água. Acha água. E por que precisava fazer isso? Porque a água é subsistência. E naquele lugar, ele encontra água. Mas ao encontrar água, a notícia corre, e logo vem os pastores de Gerar. E tenho para mim que a guerra muitas vezes acontece não com as ovelhas, mas com os pastores. E aí, os pastores vêm, e existe uma contenda grande por aquele lugar. E qual é a atitude de Isaac? Eu não vou ficar aqui bebendo água de contenda, eu não estou preocupado com isso. Se vocês querem um lugar, fica à vontade, eu vou para outro. E chamou aquele lugar de Ezeque, que significa lugar de contenda. Isaac sai de Ezeque e vai para um outro poço, um outro lugar, acha o lugar onde Abraão cavou e desentulha aquele poço. Por quê? Porque os filisteus tinham entulhado todos os poços que Abraão tinha aberto. E aí ele vai desentulhar o outro poço. Só que o negócio vai ficando pior. E o que acontece aqui é que os filisteus, os pastores de Gerar, eles dizem: agora você é nosso inimigo, porque a gente não quer você. Você está entendendo que a gente não quer você aqui nessa terra? E aquele lugar, aquele poço, ele chama de Sitna, que significa inimizade, é o poço da inimizade. Isaac decide sair daquele lugar, porque ele não quer beber água de inimizade. E ele sai daquele lugar, e ele desce mais um pouco, e ele chega num lugar, e naquele lugar ele acha outro poço, ele cava novamente outro poço, ele acha água, mas como era um lugar, talvez não muito desejado pelos pastores de Gerar, ou talvez um pouco mais distante, não sabemos. Naquele lugar não há contenda, naquele lugar não há inimizade, mas há sim uma terra larga, um campo largo, um lugar espaçoso, para que ele pudesse ali estabelecer a sua vida, estabelecer o seu povo, ter suprimento, crescer, multiplicar. E por isso ele chama aquele lugar de Reobote, que significa lugar espaçoso, um lugar de alívio, um lugar de suprimento. Quantos de nós desejaríamos e desejamos um lugar de alívio? A gente fala assim, né? A gente trabalha a vida inteira, ou a gente luta a nossa adolescência estudando, a nossa juventude estudando. Quando eu passar naquele concurso, ou quando eu conquistar aquele emprego, quando eu casar, quando eu tiver aquela casa, quando eu estiver nesse lugar, minha vida vai ser diferente, vai ser tranquila. E aí você luta mais um pouco e descobre que não é tão tranquilo assim. Mas aí chega um momento da vida que dá uma estabilizada, que as coisas dão uma estabilizada. E aí quando você chega nesse lugar, agora sim, eu estou num lugar onde eu vou prosperar, eu estou num lugar onde a minha vida vai ser um pouquinho mais tranquila, então eu vou estacionar aqui e vou ficar confortável nesse lugar.
Mas esse ainda não era o lugar do propósito. A gente concluiu na semana passada que talvez muitos de nós tenhamos parado em alguns poços de contenda, de inimizade, ou talvez muitos de nós tenhamos avançado desses lugares de contenda, de inimizade, e chegamos a um lugar espaçoso, a um lugar tranquilo. Eu contei um pouco da nossa história aqui. Hoje eu estava à tarde aqui, chegamos às 4 horas, eu cheguei um pouquinho mais, mas tomamos um café e conversamos com as pessoas. Foi o início do nosso Integra, café com o pastor, e a gente estava compartilhando um pouquinho do nosso coração, da nossa história, de como a gente chegou até aqui, e que não foi fácil, mas parece que quando a gente chega num lugar de estabilidade, de provisão, de sustento, a nossa tendência é a gente relaxar, sentar e vamos tocar a vida do jeito que está. Eu já passei por tanto problema, eu já passei por tantas lutas, agora eu preciso sentar. E como essa é a realidade de muitos de nós, porque muitos de nós passamos por lugares assim, lugares de guerra, de luta no Evangelho que nós nunca esperamos. Eu estava conversando com um casal de novos convertidos aqui, logo depois ali no café, e eu falei para ele: você nasceu de ventre livre. Toda essa história que eu contei aqui para vocês, todo esse testemunho que eu compartilhei, tudo que a gente passou, você talvez não tenha que passar por isso na sua vida. E muitos de nós passamos por essa realidade, e eu estou falando dessa realidade no Evangelho, leia-se na igreja, e passamos por lugares de contendas e inimizades, passamos por lugares de conflitos. Eu converso com muita gente, e 90% das pessoas que se achegam aqui a essa casa vêm de lugares assim. Os outros 10% está em gente que veio, né, de realidades que não tinha, ou nunca vê, ou é gente que nasceu no Senhor aqui. Mas 90% é gente que passou por realidades difíceis no Evangelho, por frustrações, por decepções, por lugares de contenda. Gente que teve que passar por alguém que entulhou poço, teve que passar por lugares em que pessoas trataram demais a sua vida, trataram tanto com a sua vida, que você quase desistiu do Evangelho. Tem gente aqui que já chegou a entrar em depressão, que já chegou a pensar quase que em suicídio por causa de ministério, por causa de realidades eclesiásticas que foram longe demais no domínio das pessoas. Tem gente que já passou por cada realidade que, cada vez que eu ouço uma história, parece que a gente está escutando as mesmas histórias, que vão se repetindo. Infelizmente isso é uma realidade. E aí qual é a realidade? É que quando essas pessoas chegam a um lugar, agora eu cheguei em Rehobote, aqui eu vou respirar. Essa igreja fala tudo que eu sempre pensei, esse pastor prega tudo que eu sempre pensei, esses irmãos são simples como eu gostaria que fossem.
Nós caminhamos num lugar tranquilo, e a gente chega a um lugar espaçoso, de relativa tranquilidade, não tem ninguém cobrando na sua mente, né? Aquelas cobranças ferrenhas. Se você não fizer isso, vai para o inferno. Se você não abençoar o seu líder, se você não der dinheiro para o seu líder, você vai perder tudo. Aquelas ameaças malucas que a gente ouve por aí. A gente chega num lugar onde as coisas ficam mais tranquilas e parece que a nossa realidade se torna outra. E a gente senta, pastor Alex, e fala: agora eu não quero também mais nada. Agora eu quero sentar, agora eu quero ouvir. Basta para mim estar domingo, basta para mim estar em uma reunião, porque eu não quero me envolver mais. Por quê? Porque eu não quero me ferir mais. Eu não quero entrar em lugares de confronto, eu não quero entrar em lugares de contenda, eu não quero arrumar inimizades. Deixa eu ficar aqui na minha Rehobote. Agora eu vou cuidar da minha vida. Quem já falou essa frase aqui, sinceramente, irmão, se você tem coragem de levantar as mãos: agora eu vou cuidar da minha vida, porque eu gastei tanto tempo fazendo para pessoas, e agora eu não quero mais saber, eu quero cuidar de mim. Pergunto eu, baixinho aqui, só a gente, tá? Será essa a vontade de Deus? Rehobote é maravilhoso. Não vem ninguém na tua cola para reclamar. É só trabalhar, é só prosperar, é só plantar, que o que você plantar você vai colher. É uma bênção. Está todo domingo no culto, vê os irmãos, né? Ou vem de vez em quando. E eu não me comprometo. Só tem um problema. E qual é o problema? O que a gente faz com Mateus 18, Mateus 28? Quando Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A gente arrumou um problema, porque se a gente se estabiliza em Rehobote, é legal. Por outro lado, a gente não quer mais cumprir o ID de Jesus. E eu não estou falando de ir para outra nação, de ir para outro lugar, de ir para... Eu estou falando de qual é a grande comissão: fazer discípulos. Jesus nos chamou a fazer discípulos. Jesus não nos chamou para fazer igreja. A igreja é dele. Jesus nos chamou para fazer discípulos. Enquanto isso,
A gente quer curtir o espaço largo, a tranquilidade. Não tem ninguém no meu pé. Graças a Deus eu me livrei daquele líder opressor. Olha o meu pastor, como é que ele é fofinho. Se olhar o pastor Rubinho, então, por enquanto. Como é gostoso essa vida aqui em Rehobote. Não tenho que prestar contas da minha vida para ninguém. Não tenho que, me preocupar com a missão, não tenho que me preocupar com o perdido, não tenho que me preocupar com as coisas. De vez em quando eu vou lá. Vem o Bruno e a Alessandra, falo da missão, eu dou um dinheiro para a missão. Vem o pastor Mauro, fala do Malawi, eu oferto. Vem o Felipe e fala do centro de recuperação, e vamos lá. Eu compro até a vassoura do centro de recuperação. De vez em quando o pastor Alex, a pastora Marisa pede para eu dar uma ajudinha, eu vou lá, dou uma ajudinha. Tá bom. Mas eu não me comprometo, hein? Estão por aqui, mas não quero ninguém na minha cola. Não me comprometo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa mentalidade de peregrino não pode ser compatível com um fazer por fazer. Nós fomos chamados a ser discípulos e discipular a muitos. Não é o fazer que é o mais importante, é o ser discípulo e fazer discípulos. Eu só posso cumprir o ID se eu antes aceitei o convite de Jesus, o vinde. Não existe ID sem vinde. Eu não posso discipular se eu não for discípulo. E se eu fui chamado para esse lugar e para isso, eu vou precisar levantar a barra da minha calça, arregaçar as minhas mangas e peregrinar em direção ao propósito. Eu cheguei em Rehobote, legal, tem poço, tem água, tem suprimento, bacana, respirei, mas agora é hora de continuar peregrinando. E foi exatamente isso o que Isaac fez. Observe comigo, é imediato. Ele chegou, disse a frase no versículo 22, porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Isaac não disse, vamos ficar nessa terra, deitados em berço esplêndido, ao mar, ao som e o mar. Como é que é? Já esqueci. Ele diz, ele fala aquilo e imediatamente, o que diz o versículo 23? Olha só, um versículo só para dizer a atitude dele. Dali, Isaac foi para Berseba. Porque eu entendi que o tempo de Rehobote é para eu ter algum suprimento, para eu respirar, mas eu seguir viagem, continuar peregrinando, continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer, olhar para o propósito, olhar para o destino e perseguir o destino. Pode ter alívio em Rehobote, mas não é meu destino final. Se a minha identidade é de peregrino, eu preciso prosseguir. E foi justamente porque ele prosseguiu, Isaac prosseguiu, que houve bênção para a sua casa e para gerações futuras. No versículo 24, diz que exatamente naquela noite, na mesma noite que Isaac foi para Berseba,
o Senhor apareceu a ele. E naquela noite que o Senhor lhe aparece, Ele aparece para confirmar o pacto, para reafirmar a aliança, para dizer: eu sou o Deus de Abraão, seu pai, e eu vou fazer tudo o que eu prometi a seu pai Abraão. Eu vou cumprir a minha palavra, porque eu estou aliançado, eu estou comprometido com a minha palavra. O Senhor, como diz o escritor aos Hebreus, garante a sua promessa por Ele mesmo, porque não havia ninguém maior do que Ele para jurar. O Senhor jura por si mesmo: eu cumprirei a minha palavra, Isaac. Eu vou fazer o que eu prometi. Eu vou cumprir o meu propósito de dar a essa terra a sua família e a toda a sua descendência, e nele e nela todas as famílias, todas as nações da terra serão abençoados. O resto é história, nós estamos aqui. O ato de obediência de Isaac alegra tanto o coração de Deus, sobe como uma adoração aos olhos de Deus, que Deus responde com a afirmação do pacto, com a afirmação da promessa. Irmãos, é preciso ter coragem para sair do lugar do conforto, do lugar do alívio, do lugar da rebote, do lugar das facilidades, do lugar do prosperar abundantemente. A maior prova da nossa vida não é na fase das contendas, não é na fase das inimizades, não é na fase dos apertos. A maior prova na nossa vida é justamente quando nós estamos no lugar da prosperidade, no lugar do conforto, no lugar da estabilidade. Sair de rebote vai nos custar. Andar em direção ao propósito vai custar tudo para a gente. Mas vai valer a pena, irmão. Quantas pessoas você tocou nos últimos anos ou nos últimos meses na sua vida? Será que valeu a pena ficar com a mente tão focada nas realidades passadas, nos problemas passados, no trauma que você talvez tenha vivido? Será que tem valido a pena chegar num lugar tranquilo, desejável, mas em quem você tem tocado? Quantos são discípulos do Senhor aqui? Discípulos de Cristo que estão aqui? Aqui e ali fora, quantos são discípulos de Cristo? Agora não levanta a mão não. Você que é discípulo de Cristo, quantas pessoas você tem discipulado? Eu não quero ficar parado nesse lugar. Eu não quero deixar você parado. Essa noite eu vim aqui para colocar uma formiga na tua cadeira, para colocar fogo no teu coração, para fazer os teus olhos arderem pelo Senhor, pelo desejo de ir para um lugar, de fazer discípulos. Eu quero desafiar a igreja do Senhor neste lugar a fazer discípulos. Eu não estou falando de modelos humanos.
de numerologia gospel. Eu não estou falando mais 1, mais 3, mais 7, mais 8, mais 12, mais 15, mais 20, mais não sei quanto. Não estou falando disso. Mas se eu me comprometer esse ano em cuidar de pelo menos 1 ou 2 pessoas, em transferir o coração do Evangelho, em me comprometer em orar, em cuidar, quantas pessoas que estão por aí vagando, ou talvez quantas pessoas estão aqui ou já estiveram aqui, que você está ocupado com a sua vida tranquila de rebote, e você sequer se deu ao trabalho de olhar para o lado e dizer: irmão, vai bem? Está tudo bem com você? Está tudo bem com a sua casa? Não, isso é trabalho dos pastores. Quem disse? Irmão, naquela mesma noite o Senhor aparece para ele. Eu oro para que nessa mesma noite o Senhor pegue você, irmão. Eu oro para que nessa mesma noite o Senhor pegue você, irmão, e encha o teu coração de fé e compaixão pelas pessoas, a ponto de você querer se doar, de você querer sair desse lugar de conforto, desse lugar de tranquilidade, e investir a sua vida, doar a sua vida em favor de alguém. O que eu ganho com isso? Talvez nessa terra nada. Talvez você gaste mais. Talvez isso te custe mais ainda. Mas não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Juntem tesouros no céu. O que são tesouros para Deus? O que é tesouro para Deus? Para aquele que tem o mundo na palma das suas mãos, o dono do ouro e da prata não precisa de nada, mas tesouro para ele é uma única coisa, quando ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer pessoas, ele quer corações. O meu coração está apegado a ele de tal maneira que eu sou capaz de abrir mão dessa rebote para investir 1, 2 dias da minha vida, para investir tempo da minha vida e me doar por outra pessoa. Que é quando Deus libera o pacto. Olha qual é a atitude de Isaac. Primeiro, ele edifica um altar. Versículo 25. Já estou caminhando para o final. Isaac edifica um altar. E quando ele edifica um altar, ele está cumprindo exatamente o que Abraão, seu pai, fazia. Todos os patriarcas e os antigos faziam isso. Por quê? Porque não havia o tabernáculo ainda, não havia templo ainda. Então eles marcavam lugares de encontro com Deus, lugares que foram marcados por Deus, e lugares onde eles ali invocariam o nome do Senhor. Então ele erige um altar, ele estabelece um lugar para esse propósito, como uma atitude de consagração, de separação, mas acima de tudo de comprometimento da sua vida. Eu estou me comprometendo em buscar o Senhor. Eu estou me comprometendo em me juntar com os meus, em me juntar com a minha família, em me juntar com aquelas pessoas que estão, e servir ao Senhor com a minha vida.
Esse lugar deveria se tornar um lugar de prazer, o lugar do encontro com Ele, o lugar onde eu não vou passar ao largo, mas onde eu vou parar e caramba, eu tenho um encontro com Deus. Deus me apareceu aqui nesse lugar. Esse lugar é separado para Ele. Deus confirmou a sua palavra. Nesse tempo, nesse lugar, Deus confirmou a sua palavra. Então eu preciso responder a Ele. E quando eu respondo, isso passa a envolver não só a minha vida, mas a vida daqueles que estão ao meu redor. E é por isso que Isaac, assim como Abraão seu pai, invoca o nome do Senhor. Diz o texto, tendo invocado o nome do Senhor. Isso é algo que acontece desde a geração de Sete, que invocou o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4. A invocação do nome do Senhor não é simplesmente eu entrar no meu quarto e fazer aquela oração, mas eu ter disposição de investir um tempo da minha vida com outras pessoas e me reunir e congregar e ali adorar, orar, interceder, proclamar a palavra. Invocai o nome do Senhor, fazei conhecidos os seus feitos, tributai ao Senhor honra, glória, força, domínio, dizia Davi. E é isso que Isaac está fazendo. Ele edifica um altar, e somos chamados hoje para edificar um altar. Não só o altar para mim é lá na igreja, quando o pastor chama lá na plataforma para eu orar. Não, edifique um altar na sua casa, edifique um altar no seu trabalho, edifique um altar no seu caminho, edifique um altar na sua faculdade, na sua escola, e ali, juntamente com outras pessoas, adore ao Senhor, proclame a sua palavra, façam orações e intercessões. E naquele lugar, Isaac arma a sua tenda. Tenda é um lugar de cuidado, primeiramente da nossa família nuclear, mas também da família da fé. Existe um lugar de cuidado na sua vida para os seus irmãos? Você está disposto nesses dias de armar a sua tenda para cuidar de outras pessoas? Tenda fala de proteção, tenda fala de acolhimento, fala de alimento, fala de destino, proteção contra os perigos do mundo e das realidades do mundo, acolhimento das necessidades dos outros, me importando mais com a necessidade do outro do que com a minha própria. Filipenses capítulo 2, eu não tenho tempo de discorrer sobre isso. Tenda fala de alimento, alimento pela palavra. Existe alimento sendo preparado na tenda e compartilhado à mesa, alimento para a preservação da vida, alimento para o sustento, alimento para a saúde, alimento para se viver bem. Tenda fala de destino, pois quem tem os três anteriores, proteção, acolhimento e alimento, sabe de onde veio e sabe para onde está indo e como irá. Você está disposto a armar a sua tenda para cuidar de outras pessoas? Naquele lugar, os servos de Isaac vão cavar um poço também. Ou seja, eles vão seguindo trabalhando, cumprindo a obra do ministério. Cumpramos sim, sabendo que o nosso trabalho no Senhor nunca será em vão. Mas só que aqui, dessa vez, acontece algo diferente.
embora seja o lugar do propósito, porque não sai água de imediato. Sabe aquela frustração? O pastor Mauro entende muito bem disso. Aquela frustração de você cavar o poço, investir a sua vida, cavar, e não sai água. Mas por que não sai água? Porque ainda existia uma pendência para Isaac resolver na sua vida. Nos versículos seguintes, eu não tenho tempo de ler, minha hora já foi. Mas nos versículos seguintes, a gente vai encontrar Isaac recebendo a visita de Abimeleque. Estava tudo bem, prosperou, Reobote foi abençoador para ele. Ele vai para Berseba, o Senhor fala com ele. Cara, pensa que é o Senhor aparecer para você. Tá doido, irmão? Eu não aguento, eu acho que eu morro. O Senhor me leva logo. Se Ele aparecer para mim, vai ser para me levar, me tomar para Ele. Como eu queria que isso acontecesse. Minha mulher fica doida. Tá tudo bem, aparece para ele. Tem provisão, Paulão. Tem filho. Os filhos estão arrebentando, estão prosperando. Seu povo está bem. Tem gado pra caramba, tem ovelha, tem tudo. Mas peraí, tem um probleminha que você vai ter que resolver. E Abimeleque vem, embora com outras intenções, mas o Senhor sabia que Isaac precisava lidar com o seu passado, lidar com as realidades não resolvidas, ou com as realidades mal resolvidas. E é por isso que Abimeleque, quando chega, Isaac logo, sobe nas tamancas. Por que vocês estão vindo para mim? Se vocês se declararam meus inimigos, vocês me odeiam, vocês estão vindo a mim agora por quê? Tipo assim, como quem diz, agora que eu estou bem, agora eu estou arrebentando. Quando eu estava na pior, vocês só me arrebentavam, mas agora vocês estão vindo até mim por quê? Se vocês me odeiam. Isaac. E ele tem que ouvir Abimeleque dizer para ele: cara, você prosperou. E olha o que Abimeleque diz, pastor Rubinho: nós vimos que a mão do Senhor é sobre você, Isaac. Você é um cara de Deus. Nós reconhecemos que Deus está com você. Ele não está lisonjeando, não está soltando palavras ao léu, não. Ele está dizendo de verdade: cara, que incrível você, o que Deus fez na sua vida. Uau, nós estamos assim, impactados. E aí ele desarma, né? Deus vai mandar alguns Abimeleques na sua vida para resolver coisas que ainda não foram resolvidas, ou que estão mal resolvidas. E sabe o que vai acontecer? Você pode até não querer, mas eles vão reconhecer a boa mão do Senhor sobre você. E aí? O que você faz agora? Sabe o que Isaac fez? Se desarmou. Rebeca! Ô mulher! Ô Isaac e Rebeca aí. Pega a carne aí que a gente vai fazer um churrasco. Vai fazer um banquete para aqueles homens. Senta na mesa com aqueles que se diziam seus adversários, seus inimigos.
Alguém já viu isso no Salmo 23? E ele serve um banquete para aqueles homens. Deus vai fazer você servir um banquete para os teus Abimeleques. Você está preparado? Você vai se armar ou vai se desarmar? E aí diz, eles vão comer até tarde. E aí eles acordam cedinho. E antes de se despedirem, eles fazem aliança parte por parte. E Abimeleque vai embora. Isaac os abençoa. E sabe o que acontece? Cara, é muito doido isso. Versículo 30. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles foram em paz. Versículo 32. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Existem águas que você só vai achar na sua vida quando você resolver o passado mal resolvido e as realidades não resolvidas. Você pode trabalhar, você pode fazer o que for, você pode ser justo, você pode estar bem, você pode ter um ministério bombando, como se diz por aí, você pode estar cheio de seguidores e de likes, mas se você não resolver o que não foi resolvido até agora, você não vai encontrar as águas de Berseba. Agora sim, Isaac chega a Berseba, porque ele se conecta com a palavra anterior de Abraão. E é naquele momento que ele chama aquele lugar, assim como chamou Abraão, seu pai, de Seba. Por isso, diz o texto bíblico, aquele lugar se chama Berseba até hoje, Beersheba. É a maior cidade do sul de Israel, conhecida como a cidade dos patriarcas. Você está disposto? Estaria você disposto a abrir mão do lugar de conforto para ir para um lugar de confronto? Porque o confronto de Isaac agora, pastor Amaral, não é mais com os de fora, é consigo mesmo. Porque a vinda de Abimeleque revela para Isaac quem ele é. Mostra um espelho para ele. Eu estou disposto, se eu estiver disposto. Existe um lugar inexplorado por mim, que eu vou experimentar no Senhor. Existe uma Berseba. Existe uma terra que eu ainda não vivi, que eu ainda não imaginei, que o Senhor tem preparado para mim e para minha casa. Antes da cidade das cidades, nós saímos da terra da fome, nós peregrinamos no lugar de pernoite, vivemos toda uma história, fomos abençoados em Reobote, obedecemos o Senhor, vimos o Senhor, vimos a mão do Senhor, fomos para Berseba,
Fomos confrontados conosco mesmo. Mas Berseba ainda não é o destino final da nossa peregrinação. Deus quer a gente na cidade das cidades, na Jerusalém celestial, que Ele tem preparado para o seu povo e para se encontrar conosco. Mas antes dela, eu vou ter que peregrinar, eu vou ter que ser desafiado, eu vou ter que sair do meu lugar de conforto, eu vou ter que entregar a minha vida. Viva de tal maneira, irmão, que a sua vida faça sentido, vale a pena. E quer saber? A nossa vida só faz sentido quando ela não é vivida para nós mesmos. A nossa vida só faz sentido quando ela é vivida para o Senhor e para o próximo. É esse o grande mandamento: amar ao Senhor acima de tudo e também amar o nosso próximo. Você está disponível para isso? Você quer se entregar para isso? Fica de pé no seu lugar comigo. Pense. Se tem valido a pena não se arriscar de novo. Alguns anos atrás, eu e minha esposa ouvimos uma palavra através de uma canção que mexeu muito com a gente. E nós fomos profundamente afetados por essa canção. Hoje à tarde eu me lembrei dessa canção e eu botei para tocar e a gente chorou um bocado. E essa canção dizia que é muito legal construir uma casa num lugar bacana, no alto de uma ladeira, ter a sua vida confortável, estar andando tão boa vida, como diz a canção. Mas não experimentar o que é andar sobre as águas. Viver nas águas tranquilas é bom demais. Mas por causa do medo da tempestade, nós não nos lançamos. Diz a canção, é que a tempestade poderá chegar. Eu não quero viver a minha vida com medo das tempestades, porque eu sei que Ele estará comigo nelas. Eu não quero gastar a minha vida só vivendo nas aguinhas tranquilas e não mergulhar de cabeça. Eu quero ir com tudo nas águas dele, irmão. Eu quero experimentar o que Ele tem. Eu quero dedicar a minha vida. A minha vida não vai ter sentido se eu não cuidar de alguém, se eu não armar uma tenda, se eu não sair do meu lugar de conformismo, se eu não sair desse lugar. Eu quero ser o que Ele me chamou para ser. E para isso eu vou ter que abrir mão dos meus conceitos, das minhas realidades. E eu vou ter que caminhar com Ele em lugares intranquilos, Max, em lugares de perdas, em lugares de alguns sonhos abatidos, em lugares
de confrontos. Mas não existe alegria maior, Paulão, do que você ver alguém que foi tocado por você, Marcelão, crescer e fazer obras maiores do que as suas. Não tem sido fácil para mim entregar a nossa filha e ver a nossa filha morando numa outra cidade. Mas todos esses anos de me gastar e de me doar por ela tem valido a pena, porque como eu estou vendo essa menina voando, eu não me arrependo. Como é bom ver gente que você tocou, gente que você ensinou, gente que você discipulou, crescer e viver coisas sobrenaturais. Então, meu irmão, no nome do Senhor Jesus, entenda isso de uma vez por todas. Saia do lugar do conforto, saia desse lugar do conformismo, entregue a sua vida em favor de outro. Entregar a vida a Jesus é entregar a vida por outros. Doe-se, entregue-se, reaja, saia desse lugar, caminhe em direção a Berseba, caminhe em direção, cave novos poços, estabeleça um altar, edifica um altar, invoca o nome do Senhor, arme a sua tenda e cuide de pessoas. Talvez o seu nome não seja conhecido, mas Paulo não seria quem ele foi se não fosse um tal de Ananias. Seja Ananias para outros. Eu não tenho mais nada para falar. Pastor Rubinho, cadê ele? Esse ano o Senhor está nos desafiando, irmãos, para romper com qualquer debilidade. Romper com as realidades passadas. Romper com um problema mal resolvido e resolvê-lo. E entregar a minha vida para cuidar de alguém. Você está disposto a isso, irmão? Você está disposto a isso? Se o Senhor lhe aparecer nessa noite aqui, nesse lugar, você vai dizer para ele: Rinene, eis-me aqui. Você seria capaz de dizer para ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu não tenho muita coisa, eu não sei muita coisa, mas eu sou teu e eu quero transferir esse coração para outra pessoa. Eu não vou deixar a minha geração não ser tocada por mim. Eu vou tocar a muitos, mesmo que seja através de uma pessoa. Eu quero ser aquele cara que ganhou Billy Graham para Jesus. Eu quero ser aquele cara que tocou, aquele morável que deu uma palavra para John Wesley, que incendiou o coração de John Wesley naquele navio. Quem era ele? Qual era o nome daquele moraviano? A gente não sabe, mas a gente sabe quem foi John Wesley. Eu quero ser esse cara. Eu quero entregar-me por alguém. Você está disposto a isso? Eu quero que nós nessa noite façamos uma aliança com o Senhor, de dar resposta a Ele e dizer: Senhor, eis-nos aqui.
Será que você pode fazer isso talvez com a sua casa, se você estiver aqui? Será que você pode dizer essa resposta ao Senhor? Junto com a sua família, junto com os seus: Senhor, eis-nos aqui.